Estou iniciando uma videoaula sobre o LT-Spice e o assunto será entender o fator de potência. Vamos aqui ao conteúdo da videoaula, né? Eu vou aqui, o contexto aqui é industrial, que normalmente é onde existe uma preocupação, uma necessidade maior de controlar o fator de potência, ok? Normalmente o perfil reativo dentro da indústria é indutivo, devido às cargas, né? Motores, são cargas, normalmente se tem cargas mais indutíveis, então o comportamento, né, normalmente é reativo indutivo, ok? Isso sem correção, né? Estou falando, essa é a característica das cargas mesmo dos motores, ok? Então, o que é fator de potência? Fator de potência, na verdade, é um valor que ele relaciona a defasagem que existe entre a corrente e a tensão. Nós sabemos que dentro de uma indústria, idealmente a gente gostaria que não tivesse defasagem, mas devido a essas cargas indutivas, existe uma defasagem entre a tensão e a corrente, né, característica dessas cargas reativas, né? Então, o que a gente tem que se preocupar? Existem limites, né, então a gente tem que controlar isso, né? Então a gente tem que controlar o valor do fator de potência entre 0,92 a 1, né? O fator de potência é um valor que relaciona essa defasagem, mas quando ele é 1, ele está em fase. Quando eu tenho um fator de potência, a maior defasagem que é permitida é isso, é 0,92 como fator de potência, que significa 23 graus. Por quê? Porque o fator de potência, na verdade, ele é o cosseno do ângulo de defasagem. Então, se você pegar 0,92, fazer o arco cosseno, você vai ter 23 graus, aproximadamente 23 graus. Então, na verdade, dentro da indústria, o que é permitido, o máximo que se permite de defasagem entre tensão e corrente são 23 graus. Idealmente, 0 graus se não tivesse defasagens, né? Então nós veremos por que com esse efeito, quanto menor o fator de potência, né, isso demanda maior capacidade da fonte da geração, né, e das linhas também, né? Vamos ver isso. Então também a gente deixar claro aqui que existem dois componentes reativos, que são os indutores e os capacitores. Então, característica já da indústria é ter cargas indutivas. Então, essas cargas fazem com que a corrente ela fique atrasada em relação à tensão. Já capacitores, que são os elementos que nós vamos adicionar para fazer a correção, ele fazem o efeito oposto, porque o capacitor ele adianta a corrente com relação à tensão. Então, os dois são elementos reativos, né? Um armazena energia na forma de campo elétrico, o capacitor, e o indutor armazena energia elétrica na forma de campo eletromagnético, né? Então, nós vamos simular, fazer um case aqui da indústria para explicar melhor essa situação aqui para vocês. O que eu gostaria realmente é, de fato, que você entendesse o que é fator de potência, né? Quais são as suas influências, os aspectos, por que tem que corrigir, né? Então, aqui, olha, é só um case, um exemplo. Eu tenho a minha indústria aqui representado nesse quadrado, ok? Aqui eu tenho como se fosse o meu grid, eu estou alimentando aqui em média tensão em 34,5 kV. Aqui eu tenho um banco de capacitores que agora nesse momento está com a capacitância muito baixa para não ter efeito nenhum. Então a minha característica da indústria atual agora, sem correção nenhuma, eu criei aqui esse triângulo das potências. Então essa minha indústria está consumindo aqui 5 MVA de potência aparente, né? Aí por fase dividido por 3 e aqui é o valor por fase. Então total, eu estou com a potência ativa de 4,65, porque atualmente sem correção nenhuma o fator de potência dela está próximo do limite, olha lá, eu estou com 0,925, isso é nesse exemplo, ok? Então eu estou dizendo que eu estou com a defasagem entre a tensão corrente de 22,3 graus. Eu estou com um reativo, né? Devido a isso eu estou com um reativo aqui, um reativo indutivo total de 1,9, mas por fase 0,63 MVAR, né, que é megawatt ampere reativo, né? Ok? Então depois eu vou dar uma olhada agora, a gente vai simular, dar uma olhada nas formas de onda, explicar um pouco o aspecto, né, dessa questão que o fator de potência faz com relação à fonte. E depois eu vou ativar aqui um número, só vou mudar a unidade de pico aqui desse banco de capacitores para fazer uma correção para ficar próximo a 1 fator. Eu vou colocar micro aqui depois, só mudar a unidade para ser mais, para realmente corrigir, né? Então
Então vamos simular agora nesse cenário aqui, né, com um fator de potência de 0,925, né, ok? Então o que eu quero que vocês vejam, então aqui como aqui, ó, em relação ao neutro, eu estou alimentando com 34,5, então por fase, se eu pegar aqui, ó, o RMS por fase, é quase 20 kV, né, que é 34,5 dividido por raiz de 3, está correto aqui. Então aqui, qual é a minha corrente agora, a minha corrente nesse momento aqui por fase? Olha lá, eu peguei, se eu clicar duas vezes só para... Por fase, eu estou aqui mais ou menos, olha lá, com 83,8 amperes, ok? E isso com a defasagem de 22,3 graus. Então, nós veremos isso. Olha só, agora eu vou ver potência, a minha potência que está sendo consumida, a parte ativa mesmo. Então eu vou pegar aqui, clicar no circuito, em cima da parte de resistiva, né? A parte ativa que consome realmente. Olha só, perceba que a minha potência ela é só valores positivos, ao eixo zero aqui. Porque é potência ativa, estou consumindo de fato isso, ok? Se eu apertar o Ctrl aqui e ver, eu tenho mais ou menos mais ou menos 1,55 megawatt, né? Isso é potência ativa sendo consumida. Olha a minha potência, vou medir agora em cima do elemento indutivo aqui, o reativo, o indutor. Olha só o zero aqui dela. Pode ver, a minha média de potência é zero, né? O que acontece? Ele armazena energia e depois ele devolve. Ele armazena energia e devolve. Então ele não consome de fato energia, esse elemento reativo. O problema é esse, o problema é que ele traz energia, ele faz um fluxo de energia da fonte para ser armazenado no seu campo e depois devolve. Isso demanda. Então parte dessa corrente que nós estamos medindo aqui, ó, vamos ver, ó, a corrente, vamos ver a potência aqui na fonte, vindo aqui como se fosse da concessionária. Eu vou só ampliar aqui para vocês verem. Olha só, o eixo... Opa, eu cliquei aqui errado. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu simular aqui novamente. Vou pegar aqui a potência. A potência aqui, ó. Isso, a potência, lá, vamos novamente ampliar. Vou pegar aqui só o eixo. Olha aqui, observe que o eixo zero está aqui. Então, a parte negativa é a minha indústria consumindo, mas observa que tem uma parte positiva aqui, né? Isso é regenerando, quer dizer, a minha indústria entregando energia. Porque os indutores, né, as cargas indutivas da minha indústria, elas estão armazenando, fazendo um fluxo de potência, armazenando e devolvendo depois. Então, parte dessa corrente, né, o que eu quero só mostrar para vocês, que parte dessa corrente aqui, né, parte dessa corrente que eu tô medindo aqui, ó, o RMS, 83, parte dela está sendo para armazenar no campo e depois devolvendo. Então, eu estou demandando um pouco mais da fonte, e devolvendo depois, fazendo um fluxo no sentido da fonte para a indústria e da indústria para a fonte, ocupando as linhas de transmissão, né, tendo umas certas perdas também devido a essa corrente adicional, sendo que isso aqui eu realmente não estou realizando trabalho com isso, mas eu estou dentro dos limites, mas se eu quiser melhorar isso, então o que eu posso fazer? Adicionar elementos reativos para tentar tirar esse efeito com relação à fonte. Então eu venho aqui, olha, no meu banco de capacitores. Opa, deixa eu só. Isso, eu venho aqui, olha, eu só estou mudando a unidade, ele está pico só para não ficar mexendo com o valor, mexer só com a unidade. E vou fazer agora apertando. Então, simulei novamente. Então agora, se eu medir a minha corrente mesmo, né, por fase, olha só, de 83 amperes, 0,8 lá, caiu para 78, caiu quase 5 ou 6 amperes. Então, de fato, agora, se eu ver aqui, olha, eu tenho aqui rodando uma simulação, rodando aqui para medir a defasagem, né, no simulador. Eu venho aqui para ver, então, realmente, ó, eu estou com quase 0 graus, então agora realmente está em fase, devido eu ativei esse banco adicional. Então, realmente, a minha, se não existisse defasagem, né, a minha corrente seria quase 5 ou 6 amperes menor do que é. A outra é devido ao fator de potência, devido à defasagem que existe, devido ao efeito do elemento reativo indutor, ele está levando um pouco mais, ele faz um fluxo de potência para ele absorver, para ele armazenar energia e depois devolve. Então isso acaba adicionando, demandando da fonte uma corrente adicional e também das linhas bitola, né, na linha de transmissão. Então o ideal, claro que tem um limite, não dá para deixar idealmente zero, né, sem defasagem. Por isso que tem limite, né? Porque se não tivesse limite seria muito pior, hein, né? A gente teria uma corrente aí bem maior demandando das fontes só devido aos fatores de potência, só levando isso para armazenar em campos e depois devolvendo isso.
Então, esse que é o efeito que acontece. Agora, se eu pegar a potência, depois que eu corrigir aqui, olha, se eu pegar a potência aqui na minha fonte, né, e ampliar de novo, olha só, eu só tenho só o que está consumindo, só a parte negativa que está consumindo do circuito. Eu já não tenho mais nada devolvendo. Ah, mas o elemento indutivo lá parou de armazenar energia? Não, eu adicionei em paralelo com ele um elemento de efeito oposto, né, uma determinada capacitância, que ela vai suprir isso. Eles têm efeito oposto, então o indutor se carrega e depois descarrega, o capacitor carrega, né? Ele entrega para o capacitor, depois o capacitor entrega de novo para o indutor. E isso tira essa missão da fonte, né? Da minha fonte mesmo, lá da concessionária. Então, isso vai ficar internamente, esse fluxo adicional fica internamente dentro da minha indústria. Eu não demando isso da linha de transmissão nem da fonte. Então, gostaria que vocês entendam bem isso, né? Isso é muito... Com LT Spice a gente consegue ver esse fluxo de potência, é mais fácil para entender, ok? Agradeço a atenção, obrigado.